Seguidores da RDK, eu sou o Elton de Andrade e estamos na história de vida de hoje com Edivino Class. 90 e... Falta 3 meses para completar 91. Vai completar 91. Tudo certo. É Edivino Class. Edivino. Edivino. EDVI. EDVI. Tá certo. EINO, né? Edivino. Tá E certo. o Class é com 2 A. 2 As. É. Isso aí. CLAAS. Que beleza. O senhor nasceu onde? Nasci em município de Santa Cruz, em Rio Pequeno. Hoje pertence para Sinimbu. Sinimbu. Em 1932. 1932. Né? E quem foram seus pais? Meu pai era Alfredo Class e a mãe Erna Varchow Class. Eram agricultores. Né? O senhor teve irmãos? 2 irmãs. 2 irmãs. É. Uma falecida e a outra vive em Santa Cruz. Como é que é o nome delas? A que vive é Dora e a falecida era Gertrude. O senhor era o mais velho? Não, eu era o mais velho. E a falecida era do meio, né? E como é que foi se criar lá nesse lugar onde o senhor nasceu? Como é que era? Olha, é que o meu pai era natural de lá também, né? Então a gente nasceu e começou a crescer e foi indo, mas eu não queria agricultura. Quando era para nós plantava fumo. E quando era para colher fumo e coisa, eu não dava. Eu disse, não vou ficar na agricultura, não vou ficar. Mas com quantos anos o senhor trabalhou no fumo já? Muito cedo? Cedo, naquele tempo não tinha nada de lei aí que não podia trabalhar. Isso com 10 anos já estava aí, carregando folha de fumo. Mas antes disso, vocês não brincavam? Não tinha muitas crianças lá? Tinha, a gente ia na aula, né? Na escola e ali, mas o que tinha? Não tinha assim essas diversões que tem hoje, né? Lá era interior, então o que tinha? Não tinha. Aí tinha, por exemplo, uma diversão que era a juventude evangélica, que aquela região é quase, naquela época, 100% evangélica. Hoje já, né, misturou mais, né? E morava muita gente lá? Sim, já tinha, era uma picada forte, né? E só produção de fumo ou tinha mas, olha, quem não plantava fumo lá, como se diz na gíria, passava fome. O pessoal era acostumado a plantar fumo e quem não plantava ficava para trás, né? E porque era o seguinte, o comerciante, ele fornecia os mantimentos em cima da safra do fumo, né? Aí quando... Ele aguardava a venda do fumo. Como? Ele aguardava que tu vendesse para te pagar. Né? Porque para quem ele sabia que ele ia colher e tal, né? Aí o pessoal então fornecia o mantimento e depois ele entregava o fumo, aí fazia o acerto, né? E como é que era vocês, o senhor e as 2 irmãs, como é que, quando em casa, era bacana? Não, era tudo tranquilo. Não. Ia na aula juntos? Sim, nós íamos juntos na aula. Aula perto da sua casa? Dava 1 quilômetro e pouco por aí, né? Não era nesse local que tinha muitos arroios? Ou tem muitos arroios? Tem. Hoje tem, é até chamado de a cidade das Ponte Pêncil, né? Lá cada morador praticamente tinha a sua ponte pêncil particular. Tudo. Eu sei que nós lá, o pai, ele tinha a terra dele e passava o tal do Rio Pequeno, que é o nome do arroio, do rio. Ele tinha terra dos 2 lados. Aí plantava fumo do outro lado e aí chegava às vezes assim, dava uma chuva meio forte, o rio levantava e não podia passar de carroça, né? Era carroça de boi na época, e aí nós levava toda a safra, aquela colheita da semana por cima do pontilhão, né?
Tem alguma história de infância do senhor que o senhor gostaria de contar para nós? Olha, não tem assim muita história. Naquele tempo a gente ficava praticamente durante a semana em casa trabalhando e domingo saía um pouco, quando não tinha diversão, não tinha nada assim, né? Naquela época. Nem hoje tem televisão, tem futebol, tem tudo. Naquela época tinha pouca diversão. Eu sei o que a gente se reunia assim num lugar lá que eu tenho assim na mente, que era do outro lado do rio, o cara tocava bandoneão. Então nós ia lá e ele tocando bandoneão, né? Isso era assim, me lembro disso, né? Mas esse bandoneista, ele tinha a minha idade, ele já há muito tempo falecido. E foi um caso assim, que ele era meu amigo. E um dia eu fui passear lá no meu cunhado, o pai já não vivia mais, aí tinha o enterro desse amigo. Ainda aproveitei e fui no velório, né? Mas quando é que o senhor começou a pensar em não querer plantar fumo ou não querer morar Olha, lá? isso com 12, 13 anos já comecei, não vou ficar, né? E aí sabe que aí depois da guerra, que terminou em 45, né? Terminou em 45, aí as comunidades, porque as escolas particulares estavam todas fechadas durante a época da guerra, porque não podia falar alemão e todos esses problemas aí. E aí depois as comunidades começaram a se reorganizar e começaram a botar em atividade de novo as escolas particulares que pertenciam para as comunidades. Desculpa. Aí a nossa igreja evangélica, que é a Central de São Leopoldo, eles fizeram assim um curso para professor rápido, assim, dá uma pincelada e largava o cara nas comunidades. E aí eu aproveitei essa parte, fui para São Leopoldo e fiquei 2 anos lá em São Leopoldo. Aí eu tive que ir para o exército. O senhor foi com 17 anos então para lá? Não, desculpe, 16? Não, 16 anos. Mas até os 16 o senhor continuava Estava em lá? casa. Continuava lá, mas sempre com vontade de sair. Uhum. Mas a realidade, por que disso? Eu quero sair, não quero ficar. Eu não sei, a agricultura para mim não nasceu para aquilo? Não tinha como, né? Eu disse, não vou, porque eu sei, assim, antes da noite, aí tinha que cortar pasto para as vacas, e aí eu não tinha jeito, não vou ficar. E aí deu essa oportunidade, aí eu fui para São Leopoldo, fiquei 2 anos lá. E aí eu tive que ir para o exército, como eu era natural de Santa Cruz, eu fiquei em Santa Cruz. Voltou a Santa Cruz? Voltei a Santa Cruz, me alistei lá no quartel. E tive que servir. E aí dentro do quartel, aí estudei um pouco ainda lá no Mauá, de noite, mas assim, muito pouco, não dava muito certo, porque às vezes eu tinha que tirar serviço de noite e tal, né? Aí eu fiz curso de cabo e no fim fui promovido a sargento, mas não podia continuar no exército. Sargento TV. Com essa promoção eu tive que sair, né? Dar baixa. Tinha baixa, né? Nos bastidores está a Classi Gasparotto, né, Classi? Qualquer pergunta pode interferir aqui. Tá? Aí o senhor ficou 9 meses lá, no exército do Santa Cruz? Não, fiquei 1 ano. 1 ano inteiro. 1 ano. Fiquei 1 ano lá. E aí, eu não estava afim também de pegar como professor e coisa, não sabia bem o destino, mas aí um dia veio um amigo meu, que era meu colega lá em São Leopoldo, e insistiu para eu ocupar o lugar dele, lá na Vila Melos, hoje o Vale Verde.
Tá, eu pensei, no fim de tá, vou assumir. Mas assumiu o quê? A escola particular. Ah, tá. Né? Aham. Assumi a escola particular lá na Vila Melos, né? Que era um lugar muito abandonado. Não tinha, bom, naquele tempo não era só lá, em tudo que é lugar não tinha estrada, né? Isso, às vezes, ficava um mês sem comunicação com o General Câmara, que era a sede do município, lá de Vila Melos, e nem para Santa Cruz, O nada. senhor dando aula lá, no geral? Não, E quantas crianças, o senhor lembra? tinha 40, 50, por aí, né? Mas era rapaziada, porque lá tinha o grupo escolar, então o pessoal ficaram assim, os guri vão com o professor, que tem mais respeito, e as gurias ficam então no grupo escolar, porque a escola particular tinha que pagar, e o grupo escolar não custava nada, né? Aí o senhor deu aula por quanto tempo lá? Fiquei 2 anos lá. 2 anos. 2 anos. Tudo multisseriado, assim, todas as séries juntas. Tudo junto, né? Às vezes, quando era demais, a gente repartia uma parte de manhã e outra de tarde, né? Mas era tudo junto, assim, né? Como professora, eu também tenho essa experiência. Fui professora também. Óbvio. E eu né? também tive a experiência do multisseriado. Era isso, né? Tá, aí um dia eu resolvi, digo, não, tá aqui, qual é o futuro aí, né? Não tinha nada lá. Isso lá, quando chovia, não podia sair, porque era terra vermelha, era por barro e coisa. E o senhor morava na escola mesmo? Não, eu Não? morava na casa de um comerciante, que ficava bem pertinho lá, né? Me dava bem com o dono lá, a gente ficava junto escutando o rádio, porque a única coisa era rádio naquela época, né? Olha, falar em rádio, lembra das rádios que você escutava? A Farroupilha, a Rádio Farroupilha, aí tinha um programa que a gente escutava sempre, e principalmente nas segundas-feiras, depois de um jogo de futebol, era o Pinguinho e o Walter Broda. Eram 2 artistas, um era gremista e outro colorado. E aí os dois, quem perdia, às vezes não aparecia, e a gente estava ali chulhando, né? Hoje não vem. Aí o outro chamava ele de covarde, e tudo aquilo. Era um programinha bom, mas era curtinho, né? E assim, aí era... Rádio Farroupilha. Rádio Farroupilha. E o senhor era gremista ou colorado? Gremista. Era e é. Ainda sou. É. Mas Sim. não ligo muito, né? Além da rádio, não tinha outra coisa para fazer? Não tinha nada. Só dar aula para grisar? Eu sei que num ano, acho que foi no segundo ano que eu estava lá, foi um inverno chuvoso. Nós ficamos um mês sem transporte de ônibus para a sede de General Câmara. Aí veio o Correio do Povo, tudo numa vez só. O senhor lia o correio lá? Sim. Veio tudo junto. Aí eu separei tudo assim por data e comecei a dar uma olhada assim para passar, né? Então, o senhor sabia do que estava acontecendo através do correio ou o rádio, né? Rádio Farroupilha. Rádio Farroupilha, né? Rádios de outros lugares não pegavam? Não. Eu pegava Santa Cruz, né? Já tinha rádio? Sim, a Rádio Santa Cruz, ela existia, né? Que bacana. Mas assim, então não tinha futuro lá, né? E hoje é cidade, né? Hoje é município, e eu vou às vezes para lá. É bem desenvolvido, cara, lá, né? E depois desse tempo? Pois é, ali até foi uma coisa assim muito interessante. Aí eu era comandado pela Central de São Leopoldo, né? E aí eu fui lá, falei com eles, eu não quero mais ficar lá. Seu Divino, Clássico, vai fazer que dia, 91 anos? 25 de setembro. 25 de setembro. Cara, ele é Libra. Viu? É Libra. Que guri. Tá, 25 de setembro você vai fazer 25 de 9 de 2023. Muita festa. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre a partir de São Leopoldo. O que aconteceu com o senhor a partir da sua ida? O senhor foi a São Leopoldo daí, né? Sim. Depois a gente vai voltar. Na próxima parte nós falamos sobre isso, o que aconteceu a partir desse momento, tá? Tá bom. Voltamos. Até amanhã.